Eu sabia que minha família não gostava muito de mim, mas nunca imaginei que seriam capazes de me apagar da forma mais cruel possível. Depois de anos sendo rejeitada, humilhada e tratada como um estorvo, eu cometi o maior erro da minha vida: confiei neles. Emprestei R$ 50.000 para ajudar minha irmã a abrir o tão sonhado café. E quando perguntei a data da inauguração, eles sorriram. O meu pai disse que já tinha acontecido há uma semana. E a minha irmã, debochando, completou: inauguramos sem você. Você estraga tudo. Naquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. Eles achavam que eu aceitaria calada, como sempre fiz, mas estavam redondamente enganados. Se você quer saber até onde essa história foi e o quanto eles pagaram pelo que fizeram comigo, então acompanhe até o final. Porque isso aqui não é apenas vingança. É justiça. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que, dentro da minha família, eu era apenas a peça sobrando no tabuleiro. Eles nunca disseram isso abertamente, claro, mas algumas verdades não precisam ser ditas para machucar. Bastava observar os olhares desviados, os sorrisos apertados, as comparações veladas. Minha irmã, Juliana, era a perfeição ambulante, a filha ideal, a princesa da casa, a que merecia tudo de melhor. Eu era o resto. Mesmo assim, quando ela veio me pedir ajuda para abrir o tão sonhado café dela, eu aceitei. Emprestei R$ 50.000, dinheiro que eu levei anos economizando, trabalhando em 2 empregos, cortando luxos, adiando meus próprios sonhos. Ela disse que pagaria. Que confiava em mim. Que eu era essencial naquela conquista. Era a primeira vez que eu senti que, talvez, finalmente eu estivesse sendo vista. Boba ilusão. O dia em que tudo começou a ruir era um domingo comum. Eu tinha passado a manhã inteira imaginando como seria a inauguração. Queria comprar flores para levar. Escrevi até um cartão para minha irmã. Só precisava saber a data exata para me organizar. Quando entrei na sala, encontrei meus pais e Juliana sentados, rindo de algo que silenciou assim que me viram. Pai, vocês já definiram a data da inauguração? Perguntei, tentando soar casual. Ele sorriu, com um sorriso estranho, quase forçado, mas ainda assim carregado de algo que eu não soube identificar na hora. Foi há uma semana atrás, filha. Por um momento, meu cérebro não processou. Pisquei devagar, esperando que ele completasse a frase, que dissesse: mas teremos outra comemoração, você estava trabalhando, por isso não avisamos, qualquer coisa que fizesse sentido. Mas quem completou foi Juliana. Ela cruzou as pernas, inclinou a cabeça e soltou aquele sorriso debochado que sempre me fez sentir pequena. Decidimos inaugurar sem você. Você estragaria tudo. Eu senti o ar sumir. Como assim eu estragaria tudo? Eu, que tinha emprestado o dinheiro. Eu, que tinha ajudado a escolher o nome do lugar. Eu, que passei noites ajudando a montar o cardápio experimental dela enquanto meus pais elogiavam cada detalhe que ela inventava. Minha mãe, como sempre, entrou em cena para dar o golpe final. Não leve pro pessoal, querida. A sua irmã precisava de um ambiente leve, sabe? E você anda tão sensível ultimamente. Sensível. Era assim que eles chamavam minhas tentativas de conversar, de pedir atenção, de apontar injustiças. Sensível. Como se fosse defeito. Naquele instante, percebi algo que deveria ter enxergado anos antes: eu não fazia parte daquela família. Eu era útil quando lhe servia. Descartável quando atrapalhava. Invisível sempre. E foi ali, parada no meio da sala enquanto os 3 me observavam com a mesma expressão condescendente, que algo dentro de mim finalmente quebrou, mas não da forma como eles esperavam. Não em fragilidade. Não em sofrimento. Quebrou em lucidez. A partir daquele momento, eu entendi exatamente quem eu era para eles, e quem eles realmente eram para mim. O que eles não sabiam, e ainda não sabem, é que aquela frase debochada da minha irmã foi o estopim de algo muito maior.
Eles acharam que podiam me humilhar, me descartar, me diminuir mais uma vez. Mas dessa vez seria diferente. Porque, pela primeira vez na vida, eu não estava disposta a aceitar o papel de vítima que eles sempre me empurraram. E ainda estava longe de imaginar o quanto eles pagariam caro por isso. Depois daquela tarde, eu não consegui mais ficar dentro de casa. Saí caminhando sem rumo pelas ruas do bairro, tentando entender como minha família podia ter feito aquilo comigo de forma tão natural, como se fosse apenas mais um episódio trivial do cotidiano. Acho que o pior não foi terem inaugurado o café sem mim, foi perceber que, para eles, excluir-me nunca foi um problema. Era um hábito. Eu caminhei tanto que nem percebi quando cheguei ao centro da cidade. O sol estava começando a descer quando vi, pela primeira vez, a fachada do Café Dona Juliana. O nome já me embrulhou o estômago, mas a visão da vitrine me fez parar completamente. A decoração era linda, eu admito. Plantas penduradas, letreiros dourados, mesas de madeira clara, tudo com aquele clima intimista que minha irmã sempre elogiou nos cafés do Instagram. Mas havia algo ainda mais doloroso, uma pequena placa presa na parede externa, com letras elegantes. Agradecimento especial aos meus pais pelo apoio incondicional. Eu quase ri. Apoio incondicional dos pais, mas não da irmã que emprestou 50 mil reais. Nenhuma menção. Nenhum rodapé. Nada. Respirei fundo e entrei. Alguns clientes conversavam baixo, outros trabalhavam em notebooks. Uma atendente com um sorriso automático me recepcionou, sem reconhecer quem eu era, o que só reforçou o quanto fui apagada daquele negócio. Boa tarde. Já conhece o nosso cardápio? Ela perguntou. Infelizmente, não. A casa é nova, né? Sim, inauguramos semana passada. Foi um evento lindo. A dona Juliana disse que nunca imaginou um dia tão especial. Eu senti o peito apertar. Especial. Tão especial que a irmã que financiou tudo não foi convidada. Ela está aí hoje? Perguntei. A atendente consultou uma prancheta. Está, sim. Quer que eu avise que você chegou? Não, obrigada. Acho que prefiro uma surpresa. A atendente sorriu, achando que eu era alguma amiga antiga, e voltou ao balcão. Eu, por outro lado, caminhei até a última mesa do canto, onde podia observar tudo sem ser percebida. Minha irmã surgiu poucos minutos depois, saindo do escritório com o celular preso entre o ombro e a orelha, dando instruções apressadas. Seus saltos batiam no piso como se marcassem a batida de uma música arrogante. Ela não me viu, e eu a observei com a mesma atenção que se analisa uma obra de arte problemática. Ela parecia confiante, altiva, satisfeita com o próprio sucesso. Sucesso construído, em parte, com o dinheiro que ela tirou de mim prometendo pagar assim que estivesse estabilizada. Se eu fechar os olhos, ainda consigo ouvi-la dizendo que esse café seria o nosso projeto juntas. Quando ela me viu, congelou. Você? O que está fazendo aqui? Sua voz saiu mais elevada do que deveria, atraindo olhares. Conhecendo o café, ué. Afinal, parte dele saiu do meu bolso, não é? O rosto dela empalideceu, mas meus pais não estariam presentes para protegê-la dessa vez. Não faça cena, ela sussurrou, sem largar o celular. Você sempre teve esse talento para aparecer na hora errada. Curioso, eu ia dizer a mesma coisa sobre você, exceto que você aparece na hora errada na minha vida inteira. Ela revirou os olhos com impaciência. Olha, eu não tenho tempo para suas crises hoje. Se quiser algo, peça no balcão. 50 mil reais não é algo, Juliana. Ela engoliu seco. A atendente atrás dela observava, claramente tentando não ouvir, mas sem conseguir. Depois a gente conversa. Aqui não, ela disse, firme. Eu me inclinei para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Não. Aqui mesmo. Porque você me humilhou na frente da nossa família, então não vou ter pudor nenhum. Juliana respirou fundo e fechou os olhos como se eu fosse um incômodo, um borrão numa pintura perfeita. Você emprestou o dinheiro. Emprestou, não doou. Eu pretendia pagar.
Pretendia tanto que nem me convidou para a inauguração. Ela ficou sem resposta. Pretendia tanto que colocou apenas o nome dos nossos pais na placa de agradecimento? Silêncio. Senti, então, uma coisa que até aquele instante eu nunca havia sentido com força: raiva lúcida. Não aquela raiva explosiva que faz a gente gritar, mas a que silencia e organiza tudo por dentro. A raiva que constrói escolhas e destrói laços. Levantei-me devagar. Eu vou pegar de volta tudo que é meu, Juliana. E quando eu terminar, você, o papai e a mamãe vão entender exatamente o que fizeram comigo. Ela tentou rir, mas a voz falhou. E o que você vai fazer? Me expor? Processar? Você não tem coragem. Eu sorri. Um sorriso que ela não reconheceu, talvez porque eu nunca tinha deixado aquela parte de mim aparecer. Você vai descobrir. Saí do café sem olhar para trás, sabendo que aquele era apenas o início. E que a minha família estava prestes a pagar caro demais por tudo que me fez. Saí do café da minha irmã com uma certeza pulsando no peito. Eu não era mais a filha rejeitada que eles estavam acostumados a empurrar para os cantos da casa. Eu era alguém que finalmente tinha enxergado a verdade, e a verdade tinha dentes. No caminho de volta, a raiva ainda queimava, mas havia algo mais profundo, uma clareza que me guiava como se eu tivesse acordado de um transe que durou anos. Quando cheguei em casa, encontrei meus pais na varanda, rindo enquanto mexiam as plantas como se a vida estivesse perfeitamente em ordem. Minha mãe foi a primeira a notar minha presença e fez aquela cara de enfado que só ela conseguia produzir, como se eu estragasse o cenário ao me aproximar. Já voltou? Perguntou sem olhar diretamente para mim. Voltei, respondi sem emoção. O meu pai, então, ergueu os olhos e franziu a testa, incomodado pelo meu tom firme. O que foi agora? Ele disse, como se minhas dores sempre fossem exageros. Sentei-me na cadeira oposta, cruzando as pernas com calma. Vocês sabiam que a Juliana me excluiu da inauguração do café, certo? Os dois trocaram um olhar rápido demais para ser inocente. Meu pai pigarreou. Filha, era um evento importante para ela. Você costuma ser intensa. A palavra intensa caiu como um tapa. Intensa. Sensível. Difícil. Eu tinha uma coleção de adjetivos usados para justificar tudo o que me era negado. Eu emprestei R$ 50.000 para ela, eu disse, devagar, como se eles tivessem esquecido. Minha mãe balançou a mão com impaciência. Ela vai te pagar, querida. Mas você sabe como são as coisas no começo de um negócio. Eu sei exatamente como são, respondi. Inclusive sei que vocês foram agradecidos na placa do café. Mas o meu nome não aparece em lugar nenhum. O silêncio deles foi tão revelador quanto qualquer frase. Meu pai finalmente afirmou, foi ideia nossa. Achamos melhor assim. Você não precisa do reconhecimento. Era isso. Eles decidiram por mim. Como sempre. Como se eu fosse uma criança que não podia lidar com as próprias decisões. Eu engoli o gosto amargo daquilo e sorri, com um sorriso frio, diferente dos que eles estavam acostumados a ver. Entendi. Minha mãe franziu o senho. Entendeu o quê? Que vocês três me usaram. E que agora chegou a hora de cada um pagar por isso. Os dois riram como se eu tivesse contado uma piada. Pare com o drama, disse ela. Você vive exagerando. É, respondi baixinho. Então vamos ver até onde vai meu drama. Levantei-me e fui direto para o meu quarto. Passei horas mexendo em arquivos antigos, documentos, conversas, comprovantes, fotos, registros. Eu tinha guardado tudo. Desde o contrato informal escrito à mão por Juliana até mensagens onde ela afirmava que seríamos sócias no futuro, promessas vazias que, agora, teriam valor. E foi ali, cercada por papéis que narravam anos de manipulação silenciosa, que percebi que justiça nem sempre é feita na justiça. Às vezes, justiça é feita na verdade. Foi então que tive a primeira ideia concreta. Eu sabia que o café tinha irregularidades, minha irmã sempre foi ótima em parecer competente, mas péssima em obedecer regras básicas.
só bastava eu puxar o fio certo. E esse fio veio quando encontrei, dentro de uma pasta antiga, a memória da nossa última conversa antes dela pedir o empréstimo. Vai ser nosso projeto, ela disse. Uma irmandade. Eu ri sozinha. Irmandade. Que piada. Na madrugada, enquanto todos dormiam, abri meu notebook e comecei a escrever. Linha por linha, montei um relatório que detalhava cada problema estrutural que eu sabia que estava sendo ignorado no café. Falta de licença atualizada, equipamentos instalados fora da norma, manipulação de alimentos sem supervisão, tudo documentado com a frieza de quem, pela primeira vez, não tinha medo do próprio poder. E ainda faltava a segunda parte do plano, expor quem eles realmente eram. Não publicamente, ainda não, mas de um jeito que fizesse efeito onde doía mais. Eu sabia exatamente onde isso começaria, na reputação. Quando desliguei o computador, o relógio marcava quase 3 da manhã. Eu me olhei no espelho e mal reconheci a mulher refletida ali. Ela tinha firmeza no olhar, postura ereta, e uma decisão inabalável. Pela primeira vez, eu me senti forte. Pela primeira vez, eu estava no controle. E, pela primeira vez, eles estavam prestes a perder tudo que achavam que tinham poder para manipular. Acordei naquela manhã com uma sensação que nunca tinha experimentado antes, uma mistura de alívio e propósito, como se finalmente eu tivesse encontrado minha própria voz depois de anos sendo silenciada. Me arrumei com calma, tomei meu café e sentei diante do computador para revisar o dossiê que eu havia preparado durante a madrugada. Quanto mais eu lia, mais certeza tinha de que aquele seria apenas o começo. Mas antes de qualquer movimento, eu queria ver minha irmã por trás da fachada perfeita que ela exibia para o mundo. Queria observar suas falhas reais, não as versões cuidadosamente editadas pelas redes sociais ou pelos nossos pais. Então saí de casa e caminhei até o café. Assim que cheguei, percebi algo que não tinha notado na primeira visita: o ambiente estava caótico demais para algo tão recém-inaugurado. 2 funcionárias discutiam baixinho perto do balcão, um cliente reclamava da demora, e a máquina de café fazia um barulho estranho, como se estivesse prestes a explodir. Sentei-me discretamente em uma mesa de canto. Minha irmã estava no caixa, tentando manter a postura, mas dava para ver que algo não ia bem. Ela falava com voz tensa, fazia anotações apressadas e olhava nervosamente para o fundo da loja. Em certo momento, ela entrou correndo no escritório, e eu aproveitei o instante em que a porta ficou entreaberta para ver a pilha de papéis espalhados sobre a mesa. Contas atrasadas. Notificações. Avisos de inspeção pendente. Meu estômago se revirou, não de pena, mas de confirmação. Tudo o que eu suspeitava estava ali. A vida perfeita dela era tão frágil quanto vidro fino. Eu saí sem ser vista e fui diretamente ao endereço que encontrei nas informações oficiais da prefeitura, o setor de fiscalização sanitária. Entreguei meu relatório completo, com documentos, fotos e datas. O funcionário leu as primeiras páginas e levantou as sobrancelhas. Isso aqui é sério, disse ele. Muito sério. Eu apenas respondi com um sorriso leve. Sei. O protocolo foi aberto na mesma hora. Enquanto ele imprimia o recibo, senti uma pontada de algo que parecia satisfação, não aquela satisfação cruel, mas a sensação de equilíbrio sendo restaurado após anos de injustiça. Não era vingança ainda. Era apenas a primeira conta sendo cobrada. Na saída, meu celular vibrou. Era minha mãe. Precisamos conversar, ela disse, a voz seca, típica de quando algo fugia do controle que ela achava ter sobre nós. Marquei de encontrá-los em casa à noite. Cheguei às 8 em ponto. Os 2 estavam na sala, me esperando como se eu tivesse cometido um crime. O que você fez? Minha mãe perguntou, cruzando os braços. Depende. Sobre o que exatamente vocês estão falando? Respondi, mantendo a calma. Meu pai bateu a mão no braço da poltrona. A Juliana está desesperada. Recebeu aviso de fiscalização hoje à tarde. Disse que foi você. Eu sorri, sem negar. Então ela acertou, respondi. Minha mãe levou a mão ao peito como se eu tivesse dito algo monstruoso. Você quer destruir sua irmã? Não, respondi,
firme. Quero que ela assuma os próprios erros. Coisa que vocês nunca permitiram que acontecesse. Meu pai levantou-se, irritado. Você está exagerando. Sempre foi. Está querendo aparecer. Ali estava novamente aquela palavra que me perseguia desde a infância: exagero. A desculpa perfeita para desqualificar tudo o que eu sentia. Vocês não enxergam nada, né? Eu disse, agora sem sorrir. Nem ela, nem vocês. Vocês criaram um monstro e fingem que não sabem de onde veio. Minha mãe tentou rebater, mas eu continuei, sem dar espaço. Eu emprestei 50 mil reais, e vocês me tiraram de tudo. Me tiraram da inauguração, do agradecimento, da família. Vocês me tiraram até o direito de existir nessa casa. Minha mãe respirou fundo, tentando manter a postura. Você sempre foi dramática. Sua irmã precisava de apoio. E eu não. Nunca precisei. Ela desviou os olhos. Meu pai apenas murmurou: você sempre foi mais independente. Independente, repeti, indignada. Independente porque nunca tive escolha. Vocês nunca estiveram ao meu lado para nada. O silêncio caiu pesado. Eles não encaravam minhas palavras, encaravam a imagem de uma filha que eles nunca tentaram conhecer. Levantei-me e peguei minha bolsa. Isso é só o começo, avisei antes de sair. Vocês 4 vão aprender que ignorar uma pessoa não faz ela desaparecer. Às vezes só faz ela acordar. Fechei a porta ouvindo minha mãe chamar meu nome, mas não parei. Nem olhei para trás. Pela primeira vez na vida, eu estava indo embora por mim, e não porque eles queriam que eu ficasse invisível. Era o início do fim da família perfeita que existia apenas na cabeça deles. E, no fundo, eu sabia, eles ainda não tinham visto nada. A notícia sobre a fiscalização se espalhou mais rápido do que eu imaginava. 2 dias depois, quando passei em frente ao café da minha irmã, vi a fita amarela na porta e um aviso colado na vidraça: interditado temporariamente, irregularidades sanitárias. Clientes que passavam comentavam, tiravam fotos, especulavam. Aquilo deveria me causar algum tipo de culpa, talvez, mas tudo o que senti foi a estranha sensação de que finalmente o universo estava devolvendo as coisas ao lugar certo. Continuei caminhando e, antes mesmo de chegar ao fim da rua, o telefone tocou. Era meu pai. Eu ignorei. Ele insistiu, ligou 2, 3, 4 vezes. Até que enviou uma mensagem: isso foi longe demais. Precisamos conversar agora. Eu respirei fundo e respondi apenas: não preciso conversar com ninguém. Resolva com sua filha favorita. Passei o resto do dia em casa, trabalhando e evitando qualquer contato com eles. Só à noite, por curiosidade, chequei meu celular e vi dezenas de mensagens, algumas da minha mãe em tom de súplica, outras de Juliana, cheias de ódio. Uma delas, em especial, chamou minha atenção: você arruinou a minha vida. Sorri. Não pelo conteúdo, mas pela ironia. Eles passaram anos arruinando a minha, pedaço por pedaço, e nunca enxergaram. Agora, quando pela primeira vez sentiram a própria queda, descobriram como dói. No dia seguinte, acordei com alguém batendo freneticamente no meu portão. Espiei pela janela. Era minha mãe, com o cabelo desgrenhado e expressão de desespero. Abri a porta apenas o suficiente para que ela não entrasse. O que foi? Perguntei, impassível. Ela ergueu as mãos como se implorasse por misericórdia. Por favor, filha, por favor, salva sua irmã. A prefeitura pode fechar o café de vez. Os prejuízos estão enormes, não sabemos se vamos conseguir pagar. A voz dela tremia, mas não pela minha dor, e sim pela dor que agora era deles. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei. Ela piscou, confusa. Como assim? Você provocou tudo isso. Não, corrigi. Quem provocou tudo isso foi a Juliana. Eu só tirei a maquiagem da situação. A expressão dela mudou, passando do desespero para a frustração. Você não entende, sua irmã vai quebrar. Ela vai ficar arrasada.
Ela pode até o quê? Interrompi. Até aprender que a vida cobra. Que as pessoas têm limites. Que não se pisa em quem está do seu lado. Minha mãe respirou fundo, tentando recuperar a autoridade que sempre teve sobre mim. Filha, isso não é você. Você sempre foi calma, sensata. Olha o que está fazendo. Eu a encarei com uma serenidade que a deixou desconcertada. Eu não mudei, mãe. Eu só parei de aceitar. Ela segurou a testa como se estivesse com dor. Seu pai está arrasado. Ele mal dormiu. Não por mim, né? Perguntei. Ela desviou o olhar. A resposta estava no silêncio. Eu sinto muito por vocês estarem sofrendo, continuei. Mas sinto muito mais por tudo que sofri sozinha. Você não tem ideia do quanto doeu ouvir vocês me chamando de exagerada, de intensa, de problemática. E agora querem que eu conserte o estrago que vocês mesmos criaram? Ela tentou tocar meu braço, mas eu recuei. Se quiserem ajudar a Juliana, façam vocês. Não coloquem isso em mim. Fechei o portão antes que ela pudesse responder. Ela bateu mais algumas vezes, mas eu não abri. Quando finalmente foi embora, sentei-me no sofá com um misto de tristeza e liberdade. Naquela mesma tarde recebi uma ligação desconhecida. Atendi. Do outro lado, uma voz masculina se apresentou como funcionário do setor de fiscalização. Senhora, estamos concluindo a análise das denúncias encaminhadas. As irregularidades são graves e, se não forem resolvidas rapidamente, o estabelecimento corre risco de fechamento definitivo. Agradeci e desliguei. Não porque eu comemorasse a queda da minha irmã, mas porque aquela ligação simbolizava algo maior. Pela primeira vez, eu estava no controle da minha própria história. Quando olhei o celular novamente, havia uma nova mensagem de Juliana: você vai se arrepender. Dessa vez, quem sorriu fui eu. Porque no fundo, eu sabia que arrependimento era algo que eu tinha enterrado no dia em que eles me excluíram da inauguração. Aquela antiga versão de mim, que a que implorava para ser amada, já havia morrido ali. Agora eu era outra pessoa. E eles só estavam começando a descobrir quem exatamente eu havia me tornado. Os dias seguintes foram um espetáculo silencioso, daqueles que a vida monta sem trilha sonora, mas com cenas tão nítidas que jamais se esquecem. Eu observava tudo à distância, minha mãe andando pela rua com o telefone colado ao ouvido, o semblante desesperado, meu pai entrando e saindo apressado de reuniões improvisadas com advogados e contadores, e minha irmã, antes tão arrogante, agora com o olhar apagado, tentando fingir estabilidade enquanto seu pequeno império desmoronava. O café, interditado e manchado por rumores, passou a receber olhares curiosos, críticas nas redes sociais e cochichos da vizinhança. As pessoas adoram um espetáculo, e minha irmã sempre fez questão de ser a estrela, só não esperava que o palco mudasse tão drasticamente. Em uma manhã particularmente fria, recebi uma notificação por e-mail: o processo administrativo da prefeitura havia sido atualizado. A penalidade era pesada, uma multa alta, suspensão temporária e exigência de reformas que custariam mais do que Juliana tinha condições de pagar. O café não sobreviveria. Fechei o notebook sem um pingo de remorso. Era o resultado lógico de escolhas feitas com soberba. À tarde, quando saí de casa para comprar pão, dei de cara com meu pai parado na calçada. Ele parecia menor do que eu lembrava, como se os últimos dias tivessem encolhido sua arrogância. Precisamos conversar, ele disse, com a voz rouca. Eu não respondi. Apenas o encarei enquanto ele tentava reunir coragem. Estamos com dificuldades, sua mãe está arrasada, e sua irmã, fiz um gesto com a mão, interrompendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele franziu o rosto, confuso. Como não? Somos sua família. A palavra família me atravessou como um eco distante. Vocês só lembram disso quando precisam de mim, respondi. Quando é para humilhar, excluir ou diminuir, eu nunca fiz parte. Ele respirou profundamente, como se lutasse contra as próprias justificativas. Talvez tenhamos errado, mas você também errou. Isso foi cruel. Balancei a cabeça lentamente.
Cruel foi me usar como caixa eletrônico afetivo e financeiro por anos. Cruel foi me excluir da inauguração de um café que só existiu porque eu ajudei. Cruel foi me culparem por existir. O que eu fiz agora não foi crueldade. Foi limite. Ele tentou se aproximar, mas eu recuei um passo. Pai, eu não odeio vocês. Mas eu finalmente aprendi a não me odiar tentando ser aceita por vocês. O silêncio dele foi a confirmação de tudo. Ele não tinha mais argumentos, porque a verdade não precisava de explicação. Voltei para dentro de casa e o deixei ali, parado como uma estátua rachada. Naquele fim de semana, recebi uma mensagem longa da minha irmã. Ela dizia que eu havia destruído seu sonho, que eu era rancorosa, que nunca suportei vê-la brilhar. Disse que eu deveria ter ajudado, não derrubado. Que o café era tudo que ela tinha. Li cada palavra com calma. Depois apaguei sem responder. O curioso é que, pela primeira vez, o silêncio não veio carregado de dor. Era liberdade. A queda final do café veio 2 semanas depois. Vi a placa de aluga-se sendo pendurada na porta. Meus pais tentaram vender equipamentos, mas as dívidas eram maiores do que o lucro possível. A vida perfeita deles começou a ruir de formas que eu jamais precisei forçar. Seus nomes, antes tão reverenciados na vizinhança, agora eram sussurrados com pena, e pena, eu aprendi, pesa mais do que desprezo. Uma noite, enquanto eu fechava as janelas antes de dormir, ouvi um carro parar em frente à minha casa. Era minha irmã. Desceu cambaleando, com olheiras profundas e o rosto inchado de choro. Bateu no portão com força. Por favor, mana, por favor, me ajuda. A voz dela, que antes escorria superioridade, agora tremia como vidro prestes a quebrar. Abri apenas uma pequena fresta do portão. Ela estendeu a mão, implorando. Eu não tenho mais nada, perdi tudo, você venceu, por favor, respirei fundo. E pela primeira vez na vida, senti compaixão, mas não a compaixão que nos faz estender a mão. Era a compaixão madura de quem reconhece que salvar alguém que nos destruiu é apenas convidá-lo a destruir de novo. Eu nunca quis vencer uma guerra, respondi. Só quis parar de perder minha paz. Ela chorou mais forte. Me perdoa, eu a observei por longos segundos, deixando que minha própria dor encontrasse seu lugar na minha história. Eu te perdoo, disse com sinceridade. Mas perdão não é reconciliação. E eu não posso voltar para uma família onde nunca tive espaço. Fechei o portão lentamente. Ela não tentou impedir. Apenas desabou ali mesmo, sentada na calçada, finalmente tendo que lidar com as consequências de uma vida inteira de privilégios não merecidos. Enquanto eu trancava a porta, senti uma leveza estranha. Não era vitória. Era encerramento. A família que um dia eu implorei para que me aceitasse agora era apenas capítulo passado, e eu, finalmente, era protagonista da minha própria história. Nunca mais voltei a falar com minha mãe, meu pai ou minha irmã. Não por raiva, mas por sobrevivência. E, pela primeira vez, senti que a minha vida realmente me pertencia. Se essa história mexeu com você, não esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas que adoram histórias fortes como essa. Também aproveita para se inscrever e ativar o sininho, assim você sempre será avisado quando sair um novo episódio cheio de emoção, reviravoltas e reflexões como esse. Agora me conta aqui nos comentários, você faria o mesmo que essa filha fez depois de tudo que ela passou? Ou você teria tomado outra atitude? Sua opinião é muito importante e eu adoro ver os diferentes pontos de vista de vocês. E coloca também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu sempre passo nos comentários para deixar um coração especial para quem participa e acompanha nosso trabalho com tanto carinho. Compartilhe essa história com alguém que vai gostar desse tipo de narrativa e vamos espalhar essas reflexões pelo Brasil inteiro. Obrigado por assistir e até a próxima história.